E vamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 e versículo 13. Esse vai ser o nosso ponto de partida para aquilo que nós temos para aprender sobre a palavra de Deus neste dia. E diz Jesus, aí ele exemplifica, na verdade, o verdadeiro significado da mensagem. Vamos ouvir essa palavra. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, esse é o princípio verdadeiro de amizade. É o princípio verdadeiro do Deus que se fez homem, que se colocou no lugar da sua própria criação para amá-los de tal maneira que os tratasse como amigos. Então, qual é o verdadeiro significado da amizade? Bom, pelo menos a gente sabe que aquilo que eu falei no começo, nem no dicionário isso se encontra, né? Então vamos lá no dicionário Aurélio, tem dois significados, um pouco mais antigo, outro um pouco mais moderno, que traz ali sentimento de grande, é um substantivo feminino, né? Mas fala que basicamente é um sentimento de grande afeição, simpatia, apreço entre pessoas ou entidades. Sentia-se feliz com o amor do seu mestre, por exemplo. Outro significado do Aurélio, mais moderno, diz que é um sentimento fiel, uma afeição, simpatia, estima ou ternura entre pessoas que geralmente não são ligadas por laços de família ou por atração sexual. Então esse sentimento, esse afeto, esse carinho é uma estima, é a dedicação que uma pessoa demonstra para com outra, sendo que essa pessoa também retribui esses sentimentos. Então é uma via de mão dupla. A amizade é uma via de mão dupla. Sim, isso é verdade, mas a amizade também, ela começa por uma via, ela começa de um lado. Muitas vezes você vai falar assim, bateu, né? Muitas vezes até fala, bateu ou não bateu o santo, né? Diz, e até crente usando essa frase. Mas a questão é a seguinte, você pode ter uma afinidade que ela nasce no primeiro momento, né? A gente sabe que a confiança é algo que se dá automaticamente. O nosso cérebro, todo o nosso ser, os nossos hormônios, eles estão preparados para que eu me relacione com outras pessoas. Então, nos primeiros 3 segundos, automaticamente, imperceptivelmente, eu vou pegando coisas da outra pessoa, gestos, movimentos e entendendo isso, que aquilo que a gente não consegue entender na razão, mas que sim, inconscientemente a gente entende essa linguagem que a outra pessoa dá, e isso me faz eu virar de outra maneira para ela. Então, esses primeiros 3 segundos de contato que eu tenho com uma pessoa vão ser o que vai trazer talvez a confiança que eu entregue neles, mas talvez aquilo que é a predisposição que eu tenho para isso. Só que a amizade, ela não nasce ali, ela não nasce na afinidade. A amizade, ela nasce numa proposição, né? É algo que eu me proponho. E é por isso que eu digo, aqui Jesus, ele fala muito sobre isso. A gente vê na Bíblia, por exemplo, Eclesiastes 6,14. Perdão, o verdadeiro significado da amizade que está em Jesus, do capítulo 15, né, de João, entre o versículo 12 e o versículo 15, quando no versículo 15 ele fala realmente que é uma escolha. Então, eu preciso entender que assim como Jesus, ele disse que ele entregou por seus amigos, só que Jesus primeiro se escolheu. Então, quando a gente vê toda a história de Jesus com seus discípulos, com seus amigos, a gente vê que inicialmente Jesus, ele vai buscar por eles. Ele escolhe cada um deles a dedo. Ele primeiro os escolheu, depois ele compartilhou com eles vida, caminho, comida, ele partiu o pão com eles, ele ensinou eles. Mas não só isso, ele suportou eles até o ponto de dizer, até quando vos suportareis? Imagina, até quase perder a paciência, o nosso Senhor perder a paciência com esses discípulos que ele estava ensinando, que ele estava preparando para algo maior.
mas que no final de tudo, exatamente em João 15, quando Jesus, ele na última ceia, no último momento, ele sabendo aquilo que vai acontecer, sabendo que agora, não somente ele tinha escolhido, não somente ele tinha amado, não somente ele tinha ensinado, compartilhado, partido o pão com eles, mas agora ele já sabia que ele ia entregar a sua vida por eles. Nesse momento, é o momento que Jesus disse, agora eu posso chamar vocês de meus amigos. Então, o verdadeiro significado da palavra mensagem é o que eu posso fazer por você. Não é o que teu suposto amigo pode fazer por você. Então, quando a gente busca, quando a gente vai atrás realmente da mensagem, porque a mensagem é algo que você procura, a mensagem é algo que você gera, a mensagem é algo que você precisa ser intencional. Para você fazer isso, qual é a visão que você tem? Bom, a de Jesus é essa. Mas o mundo diz, não, você só precisa se conectar com pessoas que estão acima de você, que estão no maior nível que você, ou você só vai poder se conectar com pessoas que estão ao mesmo nível que você. Mas aqui, o Deus, o que estava acima de todo, aquele que tinha toda a glória, ele deixou a sua glória, ele se fez homem, mas ele se fez amigo dos homens. Então, meu irmão, se você achar que alguém, por talvez estar numa posição a qual você colocou na tua cabecinha, que é inferior a você, e por isso você não pode ser amigo dessa pessoa, porque tantas coisas são falado sobre isso, sobre esse tema. Irmão, eu te falo, já primeiramente você está perdendo a chance de você ter amigos verdadeiros. Você está perdendo a chance de você realmente se brindar para aquele. Por quê? Porque na verdade quando eu me remito ao tratamento com uma pessoa, eu antes que nada, eu preciso entender que não adianta qual seja a posição, seja a posição social, econômica que eu esteja, não tem nada, segundo a Bíblia, que diga que eu posso me colocar numa posição superior. Ao contrário, Paulo ele disse que quando eu me relaciono com as outras pessoas, eu tenho que me colocar numa posição, mesmo estando numa posição superior, como se eu fosse inferior a ele. Por quê? Porque a única maneira de eu me colocar numa posição de servir, uma posição, e é isso que é a mensagem. A mensagem é um serviço que a gente faz, esperando em troca. Mas o primeiro passo, ele nasce de um lado. Não existe a mensagem que não tenha nascido. Não foi. Não, algum dos dois entregou mais, algum dos dois entregou primeiro, algum dos dois ele se predispôs primeiro. Há geralmente uma relação anterior a essa mensagem, que é uma emoção que vem talvez da admiração que um tem com outra pessoa. Então essa pessoa que admira, ela está se colocando numa posição de serviço e de querer estar mais perto dela. Isso é real, e por isso que esse tipo de relações que nascem na admiração, geralmente elas duram mais. Por quê? Porque na verdade elas começam com a motivação certa. Na motivação é que você toma a outra pessoa como superior a você, porque na verdade não existe ninguém que seja superior a você, mas você se coloca numa posição inferior, você se coloca numa posição de serviço, você se coloca numa posição onde você realmente entende que não ela vai te dar alguma coisa, mas que ela vai te dar uma resposta que seja não beneficiosa para você, mas somente como você está com ela, somente como você está do lado dela, você já sente que você está melhor. Então é isso que você precisa entender. Agora, eu posso encontrar esse sentimento não somente ali, eu preciso buscar esse sentimento com todo tipo de pessoa, seja que eu esteja melhor numa posição econômica ou pior numa posição econômica. A mensagem, ela não nasce nisso aí. A mensagem verdadeira, ela nasce aonde? Quando você vê essas mensagens que duram anos, que começam na mensagem de pequenos, de crianças, né? Por quê? Porque os dois, desinteressadamente um ao outro, eles mostram a defesa um para o outro, lealdade um para o outro. Então, a mensagem, ela precisa ela nascer
numa relação de confiança. Por isso que Jesus ele diz assim, depois dele falar tudo isso, ele falar que ele poderia realmente entregar a vida dele e ainda chamar eles de amigo, o que mais importante é que Jesus, depois de dizer isso, que no versículo 14 ele diz assim, mas aquele que quiser ser meu amigo, ele precisa me obedecer. Então, é exatamente isso que isso causa. Na verdade, a obediência, claro, porque ele é o que devemos toda obediência a ele. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós podemos amar Ele porque Ele nos amou primeiro. Porque nós podemos realmente escolher Ele porque Ele nos escolheu primeiro. Então, a maior relação que nós podemos ter com o nosso Deus, com o nosso Criador, é através do seu Filho, através de uma amizade com seu Filho. E essa amizade nasce quando eu entendo que Ele já fez tudo por mim, que Ele primeiro foi meu amigo. Então Ele morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Então olha a grandeza desse Deus, que para se fazer o teu amigo, Ele morreu mesmo quando você nem conhecia Ele, mesmo quando você era inimigo dele. E a gente, né, às vezes fala e pensa e entende que realmente nós, às vezes tem pessoas que inicialmente a gente não gosta muito, a gente bate mal, a gente até briga. Eu já tive amigos que inicialmente já brigamos de mal mesmo quando éramos crianças, mas que depois nesse entendimento, nesse respeito e nessa confiança que veio através de talvez a dependência de um do outro, gerou esse sentimento de amizade que talvez dura até hoje. E que o que eu falo, tudo bem, a Bíblia também me fala sobre isso, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Agora, a Bíblia é bem clara. Ela disse que eu preciso amar a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu posso amar Ele porque Ele me amou primeiro. Então, o mandamento do amor, no versículo 12, diz que amar como Cristo nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele disse, eu vos amei. Eu estou entregando a vida por vocês. Então, a única maneira de devolver a amizade, primeiro para Deus e depois para qualquer pessoa, é você amar primeiro. E eu sei que talvez você chegou até aqui e falou assim, mas quantas pessoas eu me entreguei, quantas pessoas eu realmente eu me brindei para elas e ela não deu de volta isso. Não tem problema. Você é amigo dela, ela talvez não seja teu amigo ou tua amiga. Isso não significa que você não tenha feito o que é certo e também não significa que você continue fazendo isso, né? Porque às vezes a gente precisa entender que as reações das outras pessoas, elas também são válidas. E se a pessoa ela não quer a tua amizade, então segue em frente, não continua. Agora, quando você vê que essa relação ela é dispar, ou seja, de um lado existe entrega, existe confiança, existe dedicação, existe preocupação, existe tudo isso, mas do outro lado somente existe quando há uma necessidade, quando ela precisa. Então você precisa saber e entender e escolher se realmente é isso que você quer, né? Então, principalmente, a gente tem que entender de como que eu vou fazer, né? A reflexão própria de você é se as amizades que você tem realmente elas como se manifestam, como que eu manifesto a minha necessidade de amizade, como eu manifesto as minhas relações com outras pessoas, né? Porque em contraste, né, com o que a gente vê com isso, procura pessoas que vão te alavancar, procura pessoas que você pode arrancar algo delas, ou que você pode se beneficiar com aquilo que elas têm. Irmão, quando você faz isso, isso é interesse, realmente é interesseiro. Ele não pode ser amigo de ninguém. Por quê? Porque ele vai ficar com você no tempo que você for útil para ele, e quando você não for mais útil, obviamente ele vai buscar outras pessoas. Agora, eu falo, não importa do outro, eu falo quando eu iniciamos um relacionamento dessa maneira, irmão, de qualquer maneira, eu não posso dizer que eu sou amigo dele. Por quê? Porque na verdade você chegou por aquilo que a pessoa podia dar. Então, esse contraste, né? Jesus, ele buscou amigos, ele buscou discípulos, ele buscou pessoas para ele servir a eles. Então,
quando você vai buscar amigos, tenta mudar essa percepção das coisas. Não olha para o que ele pode te beneficiar, mas olha aquilo que você tem e o que você pode fazer de bom para realmente essa pessoa, para trazer alguma coisa que traga diferença, né, nessa relação. Então, escolher amizades baseadas naquilo que podemos oferecer e não com aquilo que podemos ganhar. Esse é o momento onde você chegou nesse ponto de inflexão. Bom, será que é isso aí? Então eu quero que você faça o seguinte, deixa ali, escreve nos comentários, manda uma mensagem no WhatsApp, 11 5562 7111, 11 5562 7111, e você deixa ali o que você pensa, o que você opina, qual é a tua experiência de amizades que você tem, e a gente vai falar sobre o teu comentário, vamos fazer um comentário à parte daquilo que você pensa, daquilo que você opina. Outra coisa, estou mandando aqui uma mensagem, uma saudação especial para o nosso amigo, novo amigo e da família Infinito Amor, que é o irmão Antônio, que ele chegou no sábado passado, nos escutou aqui na rádio, ele ouviu a nossa mensagem, ele participou do nosso culto do domingo, e a gente está religando essa mensagem, né? A gente está fazendo por onde, chegando ali e esperando também da parte dele a sua retribuição. Então ele mandou abraços, ele mandou saudações. Não sei se ele hoje ia conseguir, mas eu estou mandando assim mesmo essa mensagem para ele. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Assim que continuando com isso, né? Manda a tua mensagem, manda aqui aquilo que você está opinando, o que você acha sobre isso. Ô, pastor Germão, você tá errado, pastor Germão. Não adianta aquilo que você está falando, tudo bem. Você pode ter a tua opinião sobre isso. Eu geralmente não falo sobre aquilo que eu opino, eu só falo sobre aquilo que eu leio, sobre aquilo que eu creio, que é o que está na palavra de Deus. Por isso que tem muita coisa que eu pensava diferente, tem muita coisa que quando lendo a palavra de Deus, estudando e mergulhando um pouco mais, às vezes levei um tapa na cara e falei assim, pô, já estou um pouquinho errado, realmente eu não era assim a verdade. Então automaticamente a minha predisposição a eu tentar aprender, mudar e ser transformado por essa palavra, quando eu encontro não um novo significado, pelo amor de Deus, a palavra ela não traz um novo significado. Eu talvez na minha inconsciência, na minha falta de conhecimento, na minha arrogância, né, no meu pecado, talvez eu estava equivocado, talvez eu entendia algumas coisas com um significado diferente, mas quando a luz do Evangelho, quando a luz da palavra de Deus ela vem, não tem como eu continuar igual. Então, é isso que nós trazemos aqui. Não é o que o pastor Germão opina sobre a amizade, mas é o que a palavra de Deus, o que a luz da palavra de Deus a gente pode desvendar. E é isso que nós estamos fazendo. Então, agora eu vou parar só um pouquinho para interagir um pouco. Eu quero que você manda estamos na live aqui no Instagram, infinitoamor.sp, nós estamos ao vivo também na transmissão simultânea com a YouTube da Dore Mais FM, então pode deixar um comentário ali no YouTube, pode deixar um comentário no Instagram, pode deixar no nosso Instagram, infinitoamor.sp, ou você pode mandar o teu comentário, o teu pedido de oração aqui no nosso WhatsApp, 11 5562 7111, 11 5562 7111. Então, antes de continuar, eu vou mandar também mais um abraço para o nosso irmão querido Antônio, o marido da irmã Maria. Ela mandou mensagem na semana passada, a gente mandou uma mensagem para ela, uma saudação especial, e ele, no final do programa já, a gente não deu tempo para a gente mandar essa saudação especial, ele mandou também, escreveu, então, parabéns, porque ele não mexe muito ali no Instagram,
E ele fez o seu esforço para mandar essa mensagem, então estamos devolvendo aqui, irmão Antônio, Deus abençoe grandemente, Deus continue lhe abençoando, um grande amigo, e você também pode ser parte, não somente da família Infinito Amor, mas desse programa, você pode participar, você pode mandar uma mensagem, você pode também ter essa mensagem que talvez vai trazer um pouco mais de conhecimento para teu dia a dia e para que a gente aprenda aos poucos, né? Esse segundo programa na Adore Mais FM, o segundo programa da Infinito Amor, essa igreja, sim, é uma igreja, mas a gente não chama Igreja Evangélica Infinito Amor, não, nós chamamos só Infinito Amor, porque realmente é aquilo que nós representamos, é o infinito amor de Deus, sim. Nós nos juntamos como igreja, nós somos uma igreja bíblica, uma igreja que se baseia somente na palavra de Deus, e essa igreja bíblica está aqui somente para manifestar esse amor infinito de Deus através da entrega, dessa entrega que o seu filho fez, que Deus enviando o seu filho fez, para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele e para que nós nos tornemos novamente amigos de Deus. Sim, 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 porque a palavra disse que o homem pode se tornar amigo de Deus. E como o homem pode se tornar amigo de Deus? Bom, a gente vai ver, né? A gente sabe que Abraão foi a única pessoa na Bíblia que foi chamada de amigo de Deus. Então, como que Adão foi chamado amigo de Deus? Então, ele creu, isso foi lhe imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Quando que isso aconteceu? Bom, para ser bem específico, exatamente quando ele entregou algo mais daquilo que ele poderia dar. Quando ele deu algo que era o maior tesouro que ele tinha, o seu Jodô, o seu filhinho, aquele filho da promessa, o filho que Deus tinha prometido, que Deus tinha lhe dado, e em um momento que Deus pediu para ele, falou assim, vai lá e entrega o teu filho. Ele falou assim, vamos. Só que ele confiou de tal maneira que esse Deus maravilhoso, poderoso, fiel, santo, verdadeiro, nunca jamais ele poderia pedir algo maior, né, pelo menos daquilo que ele já tinha dado para ele. Então, ele confiando nisso, o livro de Hebreus diz que Abraão, ele pensou que Deus, ele poderia ressuscitar ele dentre as cinzas. Olha a fé desse homem, que é o pai da fé, é o nosso pai na fé, é esse que creu em Deus, e esse crer em Deus foi imputado por justiça. Ou seja, Abraão, ele conheceu a graça muito antes de nós conhecermos através do Evangelho de Jesus. Abraão, ele viveu, ele praticou isso, e ele praticou aquilo que eu falei sobre Jesus, a entrega. Ele não duvidou, ele falou, se o Deus que me deu está me pedindo, ele deve saber mais do que eu. Se o Deus eterno está me pedindo alguma coisa, eu vou dar. Eu não quero nem saber. Ele foi, ele entregou, só que ele confiou. E ele falou assim, nós iremos e nós voltaremos. Então ele sabia que de alguma maneira Deus ele ia fazer alguma coisa para ele não precisar fazer essa entrega. Mas ele estava disposto a fazer isso. E ali que ele se torna amigo de Deus. Mas, pastor Germão, Romanos 11, 36, 35, 34, fala assim, que o homem pode ter, o que ele pode dar primeiro para Deus, ficar lhe devendo. Deus não deve nada a ninguém. E aí eu vou trazer também uma frase e desmistificar, né? Tem muita gente que já ouvi também muitas vezes falar, Deus não deve nada a ninguém, Deus não deve nada para o altar, Deus não deve nada mesmo, irmão. Significa, sabe o que significa essa palavra? Que ele não deve nada mesmo, que ele não precisa fazer nada. Não é que ele não vai deixar de fazer, ou que ele vai fazer porque ele é obrigado a fazer. Não, não, não. Irmão, Deus não deve nada a ninguém, porque ele já fez tudo o que tinha que fazer. Deus não deve nada a ninguém, porque ele entregou seu próprio filho, ele se fez carne, ele andou entre nós, ele deu a vida pelos seus amigos, ele se entregou por aqueles que eram inimigos dele, para que aquele que pudesse conhecer esse sacrifício pudesse ser
salvo, liberto e se tornar não somente filho de Deus, mas também amigo de Deus. Então, irmãos, quando a gente fala assim, às vezes essas coisas, Deus não deve nada para ninguém, não significa que o teu pagamento já está disposto. Significa que não há nenhum pagamento para aquilo que você faz e devolver a Deus tudo o que Ele fez por você, tudo o que Ele faz por você, tudo o que Ele fará por você. Então, não há nada que Deus te deva, mas Ele é bom e é por isso que Ele dá aos seus filhos. Ele dá sim, Ele é o Deus que é o dono do ouro e da prata, Ele dá todas as coisas mais... cuidado com a tua motivação. Já vamos falar sobre isso, não hoje, mas em outro momento. Então, Abraão, ele creu na fé, ele teve fé na ressurreição, ele teve fé de que Deus ia restaurar a vida do seu filho e ele falou, Deus proverá para si um cordeiro, apontando para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha como Deus usou uma pessoa que entregou para revelar aquilo que ia acontecer 2000 anos depois, quase. Então, meus irmãos, é isso que a gente precisa entender. Antes de ir para a próxima parte, para a última parte, já para terminar, eu vou passar para vocês, né, esse programa da Infinito Amor. É um programa que nasceu no coração de Deus. Deus, Ele prometeu, nós somos testemunhas disso, que Ele prometeu sem a gente ter condições de nada. Mas Ele falou assim, vocês vão estar na rádio, vocês vão levar a minha palavra, essa palavra que talvez muitos hoje não querem falar, talvez não é uma palavra que seja a mais agradadora desse mundo, mas é a palavra que é necessária para o povo de Deus, é a palavra que é necessária para aquele que talvez chegou nessa rádio, você, que talvez você nem filho de Deus é, nem crente eu, você talvez nem sabe o que é isso, mas que você pode entender uma coisa, Deus, Ele planejou tudo para você, Ele se apresentou aos homens através da sua palavra, através da maravilhosa criação que Ele fez, sim, porque esse mundo onde você está parado, que você olha, não é fruto de uma explosão. Isso aqui é fruto de um Criador, de um Senhor que fez tudo. E como que Ele fez? Em milhões de anos? Bilhões de anos? Não. Ele só fez isso através da sua palavra. Ele disse, haja e ouve. Ele trouxe à existência coisas que não existem, porque Ele já era, porque Ele é e porque Ele será o Deus de eternidade em eternidade. Nós estamos num pedacinho, que esse pedacinho é uma cotação. Sim, que existe princípio e fim, mas no nosso Deus, Ele não está preso nesse mundo, Ele não está preso aqui. Mas como também não está preso e não depende de nós fazemos aquilo por fé, porque cremos, porque Ele é o Deus que pode fazer todas essas coisas. E é por isso que nós chamamos a vocês, assim como nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus, nós também trazemos essa mensagem que pode ajudar mais e mais vidas. E é por isso que nós pedimos sim a tua ajuda para que esse programa não pare, para que possa continuar esse programa de Infinito Amor, e não somente nisso, sino naquilo que Infinito Amor como igreja, ela está fazendo hoje, nós levando o evangelho aos moradores de rua, trazendo, levando, sim, um prato de comida. Hoje, lamentavelmente, uma vez por semana, mas eu creio que Deus pode tocar em pessoas, que podem trazer, a sua doação para que nós possamos trazer mais e mais cada vez. Não é somente o teu dinheiro, irmão, é também aquilo que você pode dar, é roupas, é água, é mantimentos, é comida não perecível para que nós possamos fazer. Nós vamos passar alguma foto, pode ir lá no Instagram infinitoamor.sp, você dá uma olhada no nosso trabalho que chama Segundas da Graça. É um trabalho que há mais de 3 anos nós estamos fazendo isso nesse formato. Nós já tínhamos outro formato, mas esse formato de Segunda da Graça está há mais de 3 anos, ou seja, a Infinito Amor nasceu através desse trabalho, de nós levarmos o amor de Deus para as pessoas sim, que são mais necessitadas, aqueles que estão na rua, aqueles que nós encontramos, sim, pessoas que 70, 80 e às vezes mais percentual das pessoas que a gente encontra na rua, elas já conhecem o Evangelho, elas já praticaram isso e por alguma questão,
por algum amigo que não foi amigo de verdade, que entristeceu elas, por algum acontecimento, elas foram de novo para lá. Mas elas estão sempre abertas a ouvir a palavra. Então, ajuda Infinito Amor. Vamos passar esse áudio e daqui a pouco voltamos já para o final. Deus abençoe você, meu irmão. E agora, para finalizar a mensagem, bom, será que a gente encontra algum exemplo de amizade na Bíblia? Claro, nós temos vários exemplos de amizade, mas eu vou trazer principalmente dois, né? O primeiro é Jonatas e Davi, né? Para você ver que a posição não é indispensável para você gerar uma amizade. Por quê? Porque, na verdade, quem estava numa posição melhor era Jonatas. Mas Jonatas, ele viu em Davi aquilo que ele, nem o pai, poderia ter, jamais de Deus, aquilo que ele jamais poderia ser, mas aquilo que Davi já era. E ele, na admiração que ele tinha por Davi, ele o amou. E esse amor é o qual fez com que ele se entregasse, com que ele o tratasse, né, como se fosse superior. Imagina, o filho do rei, né, tratando uma pessoa que não era nem príncipe, não tinha nem família, nem sangue real. Apesar de que sim, ele tinha, mas não era reconhecido como a família dele, como entre os príncipes. Então, meus irmãos, imagina, Jonathan, ele não somente ele pegou e tirou, se despojou daquilo que ele tinha, daquilo que realmente era uma capa, ele encontrou isso, mas também ele se despojou da sua posição, para ele se colocar abaixo de Davi, para ele servir Davi e para ele amar Davi de uma maneira diferente. Então, não somente isso, senão ele se arriscou a se colocar em contra de seu pai, para salvar Davi, para salvar a vida de Davi. Então, aqui que você entende o verdadeiro valor da amizade. A amizade é aquela que se entrega, a amizade é aquela que se despoja de si mesmo, a amizade é aquela que desce para um nível mais abaixo do que essa pessoa que eu estou trazendo a minha entrega como amizade, como amigo. Então, como que eu posso fazer? Qual é a aplicação desse pequeno texto, Pastor Germán? É isso. Como que eu posso me despojar daquilo que eu sou ou daquilo que eu acho que eu posso ser para eu fazer amigos de verdade, para eu buscar amigos de verdade, para eu escolher pessoas, não por aquilo que eles vão me dar, mas sim por aquilo que eu posso servir, que eu posso entregar para ele. Mas mas também existe um tema de interesse ali? Não. Porque mesmo que você achar e você ter uma admiração por essa pessoa, quando você se entrega pelo sentimento de admiração, o sentimento de admiração não é um sentimento de inveja, irmão. O sentimento de admiração é quando você acredita na pessoa, acredita no ministério dela, acredita naquilo que ela tem, acredita que ela pode ir muito mais longe do que você. E claro, você quer estar ali para você servir essa pessoa, né? A gente fala, é muito fácil ser Davi, né? Todo mundo quer ser Davi, ninguém quer ser Jonathan. Todo mundo quer ser Davi, ninguém quer ser Jonathan, ninguém quer ser rebaixado, ninguém quer ser os valentes de Davi, né? Todo mundo quer ser Davi, mas saiba que Davi, ele foi valente por si só. Saiba que Davi, antes de ser valente, antes de ser ungido rei, ele serviu ao seu pai, cuidando das suas ovelhas, né? Lembra Jesus, no sábado passado? Compende e fazia o quê? Cuidar dos negócios do meu pai. Ele cuidou dos negócios do meu pai, mesmo sendo o irmão menor, mesmo sendo aquele que estava esquecido, mesmo sendo o que menos a família dele gostava, mesmo assim, ele foi fiel. Ele foi o servo, ele foi aquele que se entregou, ele foi aquele que estava lá, longe da casa dele, passando a noite fora, né, para cuidar das ovelhas do pai dele. Esse mesmo Davi é aquele que serviu ao seu próprio rei, já sendo ungido rei, e o serviu e o respeitou, mesmo Deus colocando diante dele. Você acha que para que Deus permitiu e deixou ele, entregou o Saul nas mãos de Davi 2 vezes?
Você acha que era para Davi? Você acha que porque a ver se Davi o matasse? Não, ele deixou isso para mim, para você, irmão. Ele deixou isso para que nós entendássemos que se você quiser um dia estar no lugar de Davi, você antes tem que estar no lugar de servo. Você antes tem que estar no lugar de Jonathan. Você antes tem que estar no lugar de servo. Você antes precisa ser um valente de Davi. O que é um valente de Davi? São pessoas que sim, em algum momento quiseram matar Davi. Em algum momento, eles terceirizaram tudo em Davi e falaram assim, Davi não resolve nada, vamos matar ele. Mas mesmo assim Deus não permitiu. Mesmo assim Deus foi com Davi. Mesmo assim eles viram a presença de Deus em Davi e eles continuaram servindo-o mesmo no momento de maior perseguição. Eles continuaram estando eles eram pessoas que eram rejeitadas, eram pessoas que não estavam na margem da sociedade, com dívidas, né? Uma família não a família supostamente tradicional desses momentos, mas que em seu momento eles decidiram servir esse homem, admirá-lo e entregar sua vida por eles. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Que essas pessoas são lembradas não mais como aqueles rejeitados, mas sim como os valentes de Davi, como pessoas diferentes, como pessoas que seguiram a Davi até a morte e o cuidaram até no momento que ele não podia mais servir e cobriram ele para não ser morto por simplesmente um gigante. Mas, meu irmão, será que quando aparece um Davi na tua vida, você entrega tudo, você se despoja do que tem? Será que quando aparece um Davi, você, talvez estando numa posição, você em vez de alavancar ele para ele ser maior, para ele chegar aonde ele pode seguir, não, você quer ofuscar o brilho dele, você quer tampar, você quer tirar ele do lado, se na verdade você está se fazendo amigo dele para tentar atrapalhar um pouco aquilo que Deus tem para a vida dele, irmão, só tem dois lados da moeda. Ou você só pertence ao lado que são aqueles que vão abençoar aqueles que Deus tem alguma coisa, ou você pode se tornar um faraó, aquele que fecha o coração, né? Aquele que endurece o coração, e Deus vai endurecer mais ainda o coração. Só tem dois lugares, meu irmão, só tem dois lugares. De que lado você quer estar? Então, se você hoje entendeu o verdadeiro significado da mensagem, o que é o significado da mensagem, significa para esse Deus grande e poderoso que Ele quer mudar e transformar a tua vida, então hoje você vai refletir, você vai pensar e você vai entender como que você pode mudar essa tua vida. E para o final, que eu deixei aqui uma pérola, né? Quem sabe até no domingo, no sábado que vem, a pastora Patrícia, que está aqui nos acompanhando, Deus abençoe, que ela vai falar no próximo sábado, e todo mundo presta atenção porque ela vai vir e vai participar aqui conosco. Mas eu quero dizer algo ao respeito. Mulheres, é difícil a mensagem entre mulheres, mas eu não sou homem, eu não tenho esse negócio de lugar de fala, né? Porque somos seres pensantes e nós falamos por aquilo que podemos sim emular, reconhecer e pensar sobre alguma coisa. Então, mas Ruth realmente ela abandona a terra, ela abandona a sua cultura pela sua nora, por Noemi, né? E como que ela faz isso? Bom, realmente ela se entrega. Por quê? Porque ela vê Noemi, ela vê o Deus que ela não tinha. Ela vê a promessa que ela poderia ter servindo a ela, porque para ela servir era servir esse Deus que ela tinha, que ela servia. Então, esse compromisso que vai além de laços familiares, porque não tinha mais um laço, ela tinha perdido o seu marido, e a pobre mãe falou assim, você pode ir, pode voltar para tua família, porque realmente é isso. Quando você morre o teu marido ou mulher, ela fica livre desse laço familiar, mas ela não, ela decidiu fazer um laço maior do que esse laço de família, esse laço de sangue, porque se marido e mulher são o mesmo sangue, são a mesma carne. Então, ela decidiu seguir por esse afeto que ela tinha e fazer um compromisso além desses laços familiares. E a aplicação de tudo isso é como podemos demonstrar essa lealdade incondicional por nossas amizades. Como que a gente faz isso? Irmão, é só se você for intencional. O que significa intencional? Irmão, não adianta você dizer, não, eu sou teu amigo, eu te amo. Irmão,
pega o telefone, manda uma mensagem no WhatsApp, fala assim: ô irmão, estava orando por você. Fala assim: ô meu amigo, está tudo bem com você? Ô meu amigo, tanto tempo que a gente não se fala. Isso é necessário às vezes para ele. Talvez ele está esperando nesse momento, falando assim: oh, nenhum dos meus amigos está aqui, mas você ainda pode chegar com uma mensagem para alegrar o dia dele, para você ser esse ouvido que talvez ele precisa, esse ombro que um amigo às vezes precisa, porque é bom você se alegrar, né? Com os que se alegram. Eu falo que isso é o mais difícil, mas chorar com os que choram. Então, chora com esse amigo que chora, ora por ele, e quando ele estiver no momento de alegria, você também deve se alegrar, também. Mas a amizade às vezes traz ciúmes, e é por isso que eu estava falando sobre a amizade de mulheres. Você vê que aqui não houve em nenhum momento nenhuma questão ali de ciúminhos entre mulheres, que isso é o mais comum, né? O homem também é ciumento, mas a mulher é muito mais, e quando se trata de relacionamento entre elas. E qual é esse negócio ali? Bom, eu não vou falar sobre isso hoje, porque tem muito para falar, mas que principalmente nosso Deus também é ciumento. 2 minutos, então, só para terminar, meu querido, Deus, ele tem ciúme de você, ele quer ser teu amigo, mas para ele, ele entregou o seu filho, ele entregou o seu filho unigênito. E você? Será que você está devolvendo a ele aquilo que ele quer? Quando a gente vai em Tiago e fala sobre adúlteros e adúlteras, vocês não sabeis que a amizade do mundo, a inimizade com Deus, ele está dizendo o seguinte: ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo dele. Ou você é inimigo do mundo, ou você é amigo dele. Mas uma coisa com a outra não dá para fazer. Então, meu irmão, a mensagem é essa: é que quando você está fazendo amizade com o mundo, é como se você estivesse traindo o próprio Deus. Então, esse Deus que é grande, esse Deus que é bondoso, maravilhoso, ele quer ter um relacionamento de amizade com você. Não larga ele por qualquer coisa no mundo, não larga ele por amizades que vão te deixar na mão. Mas ele é um Deus que nunca se esquece de você, é um Deus que está sempre presente, e é um Deus que entregou a vida por vocês. Por isso, Deus abençoe grandemente. Nos encontramos no próximo sábado, para a glória de Deus, e que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe vocês.